Alô, você ligado aqui nas redes sociais da Bragança FM. Durante essa semana nós pudemos acompanhar alguns treinamentos do Red Bull Bragantino aqui no CPD em Atibaia. E durante esses treinamentos foi possível perceber o retorno de um jogador que é o meia Bruno Praxedes. Ele vinha realizando trabalhos de transição nas últimas semanas e voltou a treinar e está novamente à disposição do técnico Fernando Seabra, pode ficar no banco de reservas no jogo contra o Santos. Nessa sexta-feira, o meia John, camisa 10 do Red Bull Bragantino, concedeu uma entrevista coletiva para a imprensa. Vamos aí, portanto, acompanhar o que John falou. A gente sabe da dificuldade que a gente tem enfrentado nos últimos jogos, a gente tem se cobrado cada dia a mais, cada jogo a mais. O professor tem dado continuidade no trabalho dele perfeitamente aqui, a gente tem acreditado no trabalho dele cada vez mais também, a gente sabe o quanto que a gente trabalha, a gente sabe também que a gente passa por um momento muito delicado, mas sabemos que a gente só vai sair dessa situação trabalhando, mudando de tudo que estava de ruim para o agora, para a gente tentar substituir coisas boas. E a gente está bem, cara, a gente está bem, confiante, jogo após jogo, a gente está retomando a nossa confiança para conseguir voltar a ganhar jogos. Voltar ao que a gente fez no começo do campeonato, voltar a trabalhar mais cada vez mais, voltar a ter confiança, que a gente perdeu no meio do caminho, infelizmente. E a gente sabe que a gente não joga contra qualquer time, a gente está no Campeonato Brasileiro. Vocês têm visto aí, os últimos anos, o quão importante que é a implementação de contratações absurdas e tudo mais. Então, a gente não está jogando contra qualquer time, entendeu? A gente tem o nosso trabalho aqui, mas tem outros clubes que também faz um trabalho excelente e vem para ganhar da gente, entendeu? Às vezes a gente é cego e enxerga só o nosso lado, mas tem que olhar um todo. Claro que a gente vem passando por um momento difícil, mas a gente vem enfrentando times difíceis, entendeu? Mas é retomar a confiança que a gente teve no primeiro turno para a gente brigar pela Libertadores, que é o que a gente quer. Quem também falou com a imprensa foi o diretor executivo do Red Bull Bragantino, Diego Serri, que explicou a permanência do técnico Fernando Seabra no cargo. É bom a gente ter essa oportunidade de conversar um pouco. Eu pedi para a nossa assessoria, o Red Bull Bragantino poucas vezes tem essa oportunidade de conversar um pouco com a imprensa e através da imprensa também falar com os torcedores. Então eu aproveitei que a gente tinha a entrevista do John hoje e solicitei para a gente poder fazer também um bate-papo aqui, uma coletiva, conversar um pouco com vocês e tirar algumas dúvidas e falar um pouquinho também sobre o trabalho. Acho que essa pergunta sua é realmente uma pergunta que fica na cabeça dos torcedores. A primeira coisa que a gente tem que fazer é admitir, e os números estão aí, que a nossa fase não é boa, não é um momento bom. Acho que assim como vocês colocaram, onde vocês fez uma pergunta para o John, e disseram que a nossa equipe hoje não é uma equipe ainda pronta para ser campeã brasileira, para brigar para ser campeão, onde vocês falaram isso com o John. Embora a gente sempre, como esportista, como dirigente, os jogadores, comissão, a gente sempre quer mais, a gente sonha, né, com coisas muito grandes, e esse sonho move a gente, então isso é muito importante. Mas a gente passou uma parte boa do campeonato, ali na segunda colocação na tabela, brigamos para ser o primeiro, e de repente começou uma onda de resultados muito negativos. E acompanhando esses resultados negativos, a gente teve também partidas ruins, a gente jogou mal. E aqui, na nossa avaliação interna, na minha avaliação, eu acho que de 4 jogos para cá, a gente começou a mudar um pouquinho e recuperar isso. Eu não falo só da questão do Fernando Seabra, mas eu falo também das conversas constantes que a gente teve, que eu tive com o elenco, que a gente se reuniu todo mundo junto. A gente, enfim, está buscando tudo o que for possível dentro do trabalho para a gente se recuperar em conjunto, não só colocando nas costas de um treinador. Eu acho que nos últimos jogos, apesar da pontuação não ter sido boa, mas a gente ganhou do Fluminense. A gente fez um jogo fraco contra o Botafogo fora de casa, depois a gente fez um jogo bom contra o Sport, e aí eu tive uma cobrança, eu abro para vocês aqui, porque eu acho que eu sou leal sempre às pessoas que trabalham comigo, mas eu conversei olho no olho com os jogadores no vestiário, e depois aqui também, sobre a maneira que a gente encerrou o jogo contra o Sport, que eram 3 pontos que a gente não podia deixar de obter, não porque o Sport está lá embaixo só, os jogos são difíceis, a gente sabe que logo na sequência o Sport ganhou do Corinthians, por exemplo. No Campeonato Brasileiro você tem uma dificuldade em todos os jogos, mas a gente estava ganhando de 1-0 em casa, um jogo muito controlado, e a gente tinha que ter sido mais forte, com mais caráter, para segurar aquele resultado no fim. E essa cobrança eu fiz muito forte a eles e fiz a comissão técnica também. Depois daquele jogo,
Enfim, como a gente falou, resultados nem sempre mostram a qualidade. A gente ganhou alguns jogos aí que a gente não jogou tão bem também no início, quando estava dando tudo certo. Nós fomos contra o Cruzeiro, e eu, do mesmo jeito que cobrei os jogadores ao término da partida contra o Sport, no vestiário ainda, eu elogiei os jogadores pela postura, como a equipe foi guerreira, né, foi aguerrida, a energia que você via no campo. Infelizmente, a gente criou até mais oportunidade do que o Cruzeiro para ganhar o jogo, e no detalhe acabamos perdendo. A gente sabe que isso é o futebol, mas isso faz parte da minha resposta para você em relação ao Fernando Seabra. Eu vejo que a equipe tem reagido, está jogando melhor, embora contra o Cruzeiro a gente tenha perdido, mas a gente foi unânime aqui dentro, não sei como é que vocês viram, mas na avaliação de que a equipe fez uma grande partida também, e isso nos faz acreditar que a equipe ainda pode voltar a pontuar rápido no Campeonato Brasileiro. E a gente teve conversas aqui internas com os jogadores e comissão técnica, e não podemos deixar lá para o final, porque o final começa a ficar aquele desespero do Campeonato Brasileiro. A gente tem que pontuar agora para ficar numa situação melhor na tabela e poder sonhar com coisas maiores no final do campeonato. E por enquanto a gente acredita que o Fernando Seabra está nos entregando, embora tenha tido resultados ruins e tenha tido jogos ruins sim, né? E isso foi muito pontuado com ele, inclusive. Mas você olha, por exemplo, estou incumpridando um pouquinho a resposta, que acho que isso é uma resposta para todo mundo também aqui. Você olha, por exemplo, no Campeonato Brasileiro, os times da Série A, você teve aproximadamente 20 trocas durante esse período. E os times também continuam oscilando, troca, volta, vem outro, circula, os treinadores saem de um lugar, vêm para outro. E, no entanto, isso não significa um resultado diferente a partir da chegada de um outro treinador. Então, nós estamos apostando num treinador que a gente conhece o trabalho, que já conhece o clube, conhece bem os jogadores. Claro, você fala para mim, mas então ele é intocável, ele vai ser... Não. Isso aqui é futebol profissional. Se em algum momento a gente deixar de acreditar que ainda se pode ter resultados bons e partidas boas com esse treinador, claro, as coisas são feitas olho no olho, a gente tem uma troca e a vida que segue. Mas ainda não chegou esse momento. A gente teve um momento muito ruim antes desse jogo do Fluminense lá atrás, e acho que a equipe conseguiu recuperar, a gente está apostando nessa recuperação. Serri, nessa manutenção do Fernando Seabra, pesa o fato de você já ter trabalhado também com ele em outras oportunidades, e de ele ser o técnico que você trouxe, né? Porque quando você chegou, o técnico era o Pedro Caixinha, que era o Thiago Escuro que tinha contratado. Isso pesa também, essa ligação maior que você tem com o Seabra, esse histórico com o Seabra? E uma outra pergunta. Cabe em alguns momentos, não querendo interferir no trabalho do treinador, mas você na posição de diretor executivo de futebol, tem umas conversas com o treinador, no sentido de, quem sabe, saber jogar mais pelo resultado. Vou citar dois exemplos, né? Nos dois últimos jogos, por exemplo, contra o Sport, o time muito cansado no segundo tempo, sob um sol escaldante, ele acabou colocando jogadores que estavam voltando do departamento médico, mantendo a formação ofensiva. Contra o Cruzeiro, quando tirou o Nacho Quintana, poderia ter colocado mais um marcador, mais um defensor, acabou colocando Mosqueira. Quer dizer, esses detalhes, de alguma forma, também acabam interferindo, logicamente, no resultado do jogo. Você procura conversar com ele também nesse sentido? Olha, a sua primeira pergunta, assim, como estou com 50 anos, faço 51 no final do ano, já venho há muitos anos trabalhando com isso, já contratei mais de 50 treinadores. Então, não importa a relação que eu tive, que já trabalhei com o treinador ou que não trabalhei, o que eu sempre vou ter, independente de eu ter trazido, de ter trabalhado ou não, é uma relação que eu procuro ter na minha vida. Uma relação de honestidade, de ética, de conversar olho no olho. Enfim, os treinadores que eu trabalhei, acho que 90% são pessoas que eu tenho relação hoje, que são amigos, são companheiros de profissão. Isso faz parte, não importa um treinador que veio através de mim, outro não, isso realmente não passa nem, nunca passou na minha cabeça, né? É uma análise profissional, é isso como tem que ser. A gente está num ambiente profissional de futebol de alto rendimento e essa é a relação. E é claro que na minha função, uma das coisas que eu faço também é cobrar e discutir e argumentar em cima desses pontos que você colocou, não só após as partidas, porque a coisa já aconteceu, mas antes também. A liberdade de escalação, de montagem de uma equipe, ela sempre vai ser do treinador. Agora, você colocar um ponto de vista do clube, algo que também é parte da minha função, e isso sem dúvida que é colocado. E você colocou uma coisa que eu acho que você está certo. O jogo contra o Sport, por exemplo, eu posso falar aqui, porque eu já falei para o treinador, para a comissão técnica e para os jogadores. O final do jogo, a gente jogou um bom jogo. A bola não entrou, a gente fez um gol só, de pênalti, inclusive. Né? Tivemos várias oportunidades. A partir dos 35 do segundo tempo, é hora de ganhar o jogo, não é hora de jogar bonito. Não é hora de jogar para frente.
Então isso é uma coisa que a gente já vinha conversando, que eu realmente fui muito enfático em relação a isso. Teve uma cobrança assim com todos, não só a comissão técnica, mas com os jogadores também, porque não interessa se você é atacante, se você é meia. Chegou 40 do segundo tempo, você tem que ter o espírito para defender aquele resultado que você está aí, sabendo a importância, como era vital a gente ganhar 3 pontos ali. Não interessa se eu sou um atacante, eu entrei agora, se eu já estou, não interessa. O espírito tem que ser para defender o que você está na mão, que eram 3 pontos importantíssimos. Essa cobrança foi com a comissão técnica, com o treinador, mas também com a equipe. Foi um bom ponto que se levantou. Então tá aí as informações da semana do Red Bull Bragantino. O Massa Bruta entra em campo no domingo para enfrentar o Santos às 18h30 lá no estádio Cícero de Souza Marques. E você pode acompanhar esse jogo aqui no Som da Região a partir das 17h30.